Hoje eu vou entrevistar a Giovana Chiaradia. Ela é formada em medicina veterinária com residência em anestesiologia pela Unifeob de São João da Boa Vista, em São Paulo. Ela atua como veterinary technician na Frisco West Animal Medical Center até terminar o processo de validação do diploma que ela está fazendo pela AVMA, que é a American Veterinary Medical Association, e poder começar a atuar como veterinária. Giovana, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Muito obrigada, é uma honra esse convite, é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho mais da minha área de atuação e da minha história de como eu cheguei até aqui, né? Sim, com certeza. Eu brinco assim que o Brazilian Mindset começou assim inicialmente para profissionais da saúde e agora ele está se expandindo. E você é uma profissional da saúde, mas dos bichinhos, né? Que é importante. Sim, Dos sim, bichinhos pequenos e dos grandes também, né? sim, pois é. Então começa contando um pouco da sua história, de como você veio para cá e conta como você está no processo aí de se tornar uma veterinária aqui. É, eu fiz a minha faculdade no Brasil, eu me formei em 2015. E quando a gente se forma no Brasil, a gente tem um tempo de estágio curricular, que a gente chama, né? Que a gente tem que começar a buscar aonde a gente vai prospectar nossa carreira. Eu sempre tive, desde 2013, eu tenho esse sonho de vir para os Estados Unidos. Ah, eu quero morar na América, né? O American Dream. E aí, quando eu fui pensar nesse estágio curricular, eu falei, eu vou meio que tentar prospectar para lá já, né? Vou fazer um estágio lá nos Estados Unidos para ver se lá eu consigo ficar. Então, vim em 2015, em agosto de 2015 eu vim para o Texas, em Navasota, que é perto de Houston, e fiquei 3 meses no Brazos Valley Equine Hospital, que é um hospital de cavalo. E depois desse estágio, voltei para o Brasil e aí apliquei o meu internship, né? Que aqui na nossa área a gente precisa fazer um internship, pelo menos com o cavalo, antes de você começar a trabalhar realmente com o cavalo. E aí apliquei para esse internship, infelizmente não deu certo, foi a minha primeira tentativa. E aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Aí tinha essa outra opção que era anestesiologia, que era uma coisa que eu já tinha muito interesse, já gostava. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui no Brasil mesmo. Dei uma desgostada um pouco assim, sabe? Aí prestei para residência, passei na residência. E aí fiz os 2 anos de residência, então, 2016, 2017, fiquei no Brasil fazendo a minha residência em anestesiologia. Nesse meio tempo, a minha roommate, que morou comigo a faculdade inteira, ela veio para cá, nesse hospital aqui, onde eu moro hoje, Wims and Stevens Equine Hospital. Então, ela conseguiu esse contato, veio, fez o internship dela, e aí ela me falou, Gi, quando você terminar a sua residência, tenta vir para cá, né? Aqui eles adoram, eles sempre trabalham com brasileiros e tudo. Falei, interessante, né? E aí foi a minha porta de entrada. Então, em 2018 eu vim, fiz meu internship com o cavalo, e aí, como eles gostaram, né, do serviço, da prestação de serviço que a gente oferecia para eles, a gente entra como aí eles aplicaram o meu green card, que também a gente não vai entrar no assunto do visto, porque aí é outro podcast. Mas aí eles aplicaram o meu green card e me puxaram, então, né, dentro de uma linha de pesquisa que o hospital desenvolve na área de reprodução. E aí depois desse ano meu de internship, eu tive que voltar para o Brasil para fazer o meu visto, né? Eu tinha que dar saída no país. Aí Covid, aí o meu visto atrasou, mas enfim, voltei definitivamente com o meu green card no final de 2021. Aí trabalhei mais um ano para o Wims and Stevens Equine Hospital para concluir a pesquisa. E aí agora eu tô na área de pequenos, né? Agora atualmente eu trabalho na Frisco West Animal Medical Center como technician e estou no processo de validação do diploma, né? O tão, oh my God, né? O processo. E aí eu queria falar um pouco sobre esse processo, porque eu acho que ajuda muito. Eu vejo muita gente que vem às vezes passear, né? Porque eu moro numa região aqui em Palo Point que tem muito cavalo, muito rancho.
E às vezes a gente vê o pessoal que vem do Brasil passear, ai, nossa, eu queria tanto trabalhar aí, mas como que você conseguiu? Então, assim, tem o processo todo, o qual eu estou fazendo, eu vou gastar aí mais ou menos uns US$ 15.000. Então, a maioria das pessoas que entra nesse processo de validação do diploma da medicina veterinária escolhe esse caminho, que assim, a gente basicamente estuda por conta própria, né? A gente vem com a bagagem nossa e aí a gente estuda aqui através de programas que são oferecidos, que você compra esses programas e aí eles te dão um cronograma, né, de estudo, de todas as matérias, e aí inclui, quando eu falo todas as matérias, gente, é todas as matérias, é galinha, porco, réptil, que aí a gente fala, ai, trabalha com cachorrinho e gatinho, mas a gente tem que saber tudo, são todas as matérias. Mais além inspeção animal, que é uma área que é muito importante, que inclusive em conjunto com a saúde pública mesmo, né, os profissionais da saúde pública são veterinários que fazem inspeção de alimentos, né? Para o alimento chegar com segurança na mesa de todo mundo. É uma área muito importante que muita gente nem conhece. Mas, enfim, a gente estuda tudo de novo para fazer as 4 provas do processo. Então, como que começa? Você faz a inscrição no ECFVG, que é o Council de Foreign Veterinary Graduation, e através dessa aplicação, quando você se inscreve no programa, aí você tem uma sequência de steps para você cumprir, né? Você manda a documentação da sua faculdade toda, eles vão validar o bacharel. A gente é bacharel lá e aqui eles também são bacharel. Então, é uma transferência. Vale aqui, vale, mas você não pode atuar na área porque você não tem a licença para. Então, você transfere toda a sua graduação para cá, eles vão avaliar todo o seu histórico escolar, eles vão vão se comunicar com a faculdade da onde você veio, e aí depois que eles processam toda essa documentação, aí eles te liberam para começar a fazer as provas, né? Então, o primeiro passo, prova de inglês, TOEFL ou IELTS. Aí, passando nessa prova, você pode ir para o segundo passo, que é o BCSE, que é um Basics, que a gente fala, né? É mais assim, anestesiologia básica, radiografia, é como se fosse um nível de technician mesmo. E depois, aí você passa nesse Basics, aí a ordem das 2 últimas provas não interfere. Você pode fazer tanto o NAVLE, que é o National Veterinarian License Exam, NAVLE, ou você pode fazer o CPI, que é a prova prática para você validar os seus skills, né? Para eles saberem que você sabe, tem o skill para você trabalhar com qualquer. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente trabalha com. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com porco amanhã, teoricamente, por eu ter uma licença, eu posso. Então, eles têm que ver que eu realmente sei o que eu estou fazendo. Então, Uhum. por isso que eles fazem esse exame prático também, além desse NAVLE, que é o mesmo exame que todos os veterinários fazem quando sai aqui da faculdade. Então, todo estudante de medicina veterinária aqui nos Estados Unidos terminou, graduou, uhul, vai trabalhar? Não, vai fazer o NAVLE e depois vai trabalhar. Eles também fazem essa prova, tá? Uhum. A gente tem que fazer a mesma prova. A única barreira dessa prova é a língua, né? Por mais que a gente tenha feito a proficiência em inglês lá no comecinho e passou, é uma prova muito ampla, Mais todas as técnica, né? matérias, muito técnica e uma prova em inglês, onde você tem 1 minuto por questão para ler a questão, ver exames, avaliar o caso e responder. São questões muito elaboradas, é uma prova de 360 questões, 7 horas, é assim, é muito longa, tá? Eu já fiz essa prova 2 vezes e ainda não consegui passar. E eu não tenho vergonha disso, porque, gente, é muito, muito complicado. É difícil. Sim. Mas não é impossível, né? Com foco e perseverança no destino, a gente termina. Uma hora a gente termina. E como que tem sido todo esse processo para você? Como que você está conseguindo aí conciliar o trabalho, os Conciliar. estudos? É, é bem.
é na base da disciplina, é bem complicado, porque a gente sabe que é muita coisa para ser estudada, mas a gente não pode, eu pelo menos não tenho como parar a minha vida e deixar só o meu marido trabalhando, por exemplo, e ficar só estudando. Então eu trabalho 4 dias na semana, então eu trabalho segunda, terça, quinta e sexta, e aí geralmente quarta, sábado e domingo eu estudo. Estudo, 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 estudo. Principalmente assim, quando vai chegando os últimos 3 meses antes da prova, nossa, eu falo assim, nem me chama pra sair, pra comer lanche, pra ir no cinema, não. Eu tenho que estudar, porque realmente é muita matéria, é muito conteúdo. Então, assim, é muito foco, muita disciplina, muita organização. Eu tenho 2 planners aqui na minha mesa que eu tô, eles estão aqui embaixo, mas eu tenho 2 planners onde eu estabeleço, por exemplo, hoje eu vou estudar, hoje eu vou assistir uma aula de cachorro, uma aula de gato e vou fazer 120 questões aleatórios. Nossa. É um processo diário de estudo em cima de estudo e parece que nunca é o suficiente, mas E depois que você passar nessa prova, tem mais alguma etapa ou é isso? aí, assim, depois que a gente faz o NAVLE, a gente faz o CPI, né? Que é esse teste prático que eu comentei, que são 3 dias em Las Vegas, são 7 etapas. Então, você faz uma cirurgia, você castra uma cadela fêmea, você faz uma anestesia, você faz um exame, são 3 steps de exame em bovino, que é vaca, aí depois 3 steps de exames num cavalo, ou num pequeno ruminante, né, que a gente fala que é o cabritinho, o bezerro. Aí tem 3 steps de small animals, que é cachorro e gato, só de exame complementar, e raio-x e necrópsia. Então a gente tem que passar por todas essas fases, passar em todas essas etapas. Por exemplo, se das 7 etapas eu falhar em uma, eu ainda assim não consigo terminar minha licença. Eu tenho que fazer o retake dessa etapa para completar o CPI, para passar em todos esses steps. Aí, acabando isso, passou o NAVLE, passou nos 7 steps do CPI, aí tem a prova do estado, né? Que aqui nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação, cada estado tem. É como se fosse um país diferente, né? Então, assim, aí eu faço o boarding do estado, e aí eu só posso exercer aqui no Texas. Se eu quiser mudar de estado, aí eu tenho que fazer essa provinha estadual de novo em outro estado. Mas esse passo a gente acaba nem contando, assim, porque a gente pode fazer com o notebook, em casa. Então, assim, é um passo muito mais tranquilo do que todos esses que a gente já passou antes. E aí, feito todo esse processo, aí eles te mandam a sua licença, né? E essa licença tem que estar pendurada na parede da clínica onde você trabalha para todo mundo ver que realmente você é um DVM aqui nos Estados Unidos, que é o Doctor in Veterinary Medicine. Uau, processo bem longo e bem difícil, hein? É bem longo, é bem difícil, é desgastante, demanda muito assim da nossa rotina, né? Meu marido, por exemplo, o meu marido, ele é caminhoneiro. E ele sempre trabalhou na estrada. A partir do momento que eu, que eu aprofundei mesmo, né, nesses últimos 2 passos da prova, ele largou o emprego da estrada, voltou para casa para conseguir me ajudar, porque trabalhar, cuidar da casa e estudar começou a ficar muito pesado para mim, porque eu queria passar o maior tempo que eu pudesse estudando. Então ele super me ajuda aqui em casa e aí a gente consegue estabelecer uma rotina onde eu, pelo menos no fim de semana, eu consigo estudar mais. Mas a intenção é sempre, cada segundo que eu tenho do meu dia, estudar. Que bom que você conta com o apoio dele. É. Olha, o que que você acha que é as maiores diferenças entre praticar no Brasil e praticar aqui nos Estados Unidos? Ótima pergunta. É muito diferente, tá, gente? Parece que é assim, a medicina é outra. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente não tem essa veterinarian technician, né? Que a gente chama, é como se fosse uma enfermeira dentro de um hospital. Então, por exemplo, aqui você vai com o seu cachorrinho na clínica, você vai entrar num room, né? Numa salinha, e aí essa technician vai vir até você, vai pegar a história do paciente,
vai conversar com você quais são as suas dúvidas, tudo, vai tirar o animal de você, levar para treatment area, que é a área de tratamento, que fica lá no fundo. Lá o veterinário vai examinar, vai fazer todos os procedimentos necessários, e aí o veterinário entra nessa sala e conversa com você. Ponto. Esse é o único contato que você tem com o veterinário aqui nos Estados Unidos. O resto é tudo a technician que faz. Coleta de sangue, vacina. Óbvio que o veterinário sempre supervisionando, mas existe uma formação acadêmica para essas technicians trabalharem na área delas, então é muito sério aqui, sabe? O veterinário acaba ficando com menos serviço do que a gente vê no Brasil. No Brasil, é o veterinário e o dono. Quem segura o cachorro é o dono. A gente vai, a gente fica na sala com o veterinário, ele examina, ele coleta o sangue, ele faz o procedimento necessário. E então, assim, o veterinário acaba tendo uma sobrecarga de trabalho no Brasil, né? Que poderia ser mais dividido, tendo essa opção da technician. Então, assim, eu acho que a grande diferença é isso. Aqui, o veterinário consegue ser mais objetivo e exercer a função de examinar, diagnosticar e tratar. No Uhum, Brasil, a gente perde um pouco de tempo com esse manejo geral, sabe, do paciente, de tratamento, de coleta e essas coisas que são, na medicina humana, se você for comparar, é feito pelo enfermeiro. uhum, Então, eu acho que essa é a maior diferença, né? Aqui o veterinário conversa com o cliente, estabelece o que vai ser feito e notes no computador, o tempo inteiro no computador, colocando todos os records para ficar tudo impecável, para o paciente ter aquele records lindo, tudo descrito para caso um dia precise ir para outro veterinário ou encaminhar para um cirurgião, alguma coisa assim, tem aquele records maravilhoso, né? Então eu vejo que o trabalho do veterinário aqui é um pouco diferente do trabalho do veterinário no Brasil. Não que a gente não lide com essa parte de records também, mas a gente acaba fazendo muito mais no Brasil do que aqui. uhum. Eu falo que aqui os médicos eles vêm para fazer o gol, né. Tá Sabe? É tudo aquela pronto, aí passa a conversinha. bola, ele vai e chuta. Mas interessante que você trouxe essa parte das notas clínicas, porque isso é algo que eu tenho que fazer também no meu trabalho, claro, tenho certeza Uhum, que o psicólogo do Brasil também faz, mas aqui é como um material legal, por exemplo, ele pode exatamente. ser ir para a corte, se você for processado, pode ser usado em caso de custódia, pode então os records pela lei a gente tem que manter por 10 anos, é bem e Uhum. tem que ser muito ter uma maneira específica de você documentar, né, as consultas. Exatamente. Aqui o records tem um peso muito grande, que foi o que você falou. Se acontece, e a gente sabe que na área médica acontece muito, né? Muito frequente existir um processo. Então, esses records é a única coisa que protege a gente e a nossa licença, que a gente luta tanto para conseguir, de um processo. Então, assim, se um dia acontece, você tem tudo isso documentado ao seu favor, tudo que foi feito com o animal, tudo direitinho, e é isso que vai ou te defender, né? Livrar você do processo, ou é o que vai realmente falar, não, realmente esse veterinário errou, porque infelizmente erros acontecem, todo mundo é humano, né? A gente não pode passar essa borracha também e falar, ai, todo mundo é perfeito, não existe erro. Não, existem erros, né? Mas os records estão aí para beneficiar tanto o veterinário quanto o cliente. Mas eu vejo essa diferença. Aqui o veterinário fica muito mais responsável pelo gol, né? Lá no Brasil a gente faz o caminho inteiro, a gente dribla todo mundo, a gente passa para cá, passa para lá e aí executa. Então, assim, o tempo perdido é um pouco maior, né, para exercer a mesma função. E você chegou a exercer quanto tempo no Brasil antes de vir para cá? Eu exerci 3 anos no Brasil antes de vir para cá, mas como eu tenho a minha residência no Brasil, eu fazia só a parte de anestesiologia, que aí era bem específico, tá? E aí, voltando um pouco nos steps aqui dos Estados Unidos. Depois que eu fizer tudo isso, eu sou veterinária, no geral. Se eu quiser ser anestesiologista aqui nos Estados Unidos, eu tenho que fazer outra residência. A minha residência do Brasil não vale nada aqui. Óbvio que eles me respeitam, eles sabem que eu tenho conhecimento.
aonde eu trabalho, eles me dão muito espaço, mas, mas para eu ser board certified, eu tenho que fazer outra residência, fazer a prova da residência. Aqui são 3 anos de residência. Então, assim, é outra etapa que aí mais para frente eu vou executar, não agora, porque também é muita coisa, né? Uhum. De uma vez só. Então, assim, um pouquinho de cada vez a gente vai voltando ao que eu exercia no Brasil, né? Que é a área da anestesiologia. Que aí fica responsável só centro cirúrgico, paciente anestesiado, vem o cirurgião, opera, acorda o paciente, aí a gente devolve o paciente para o clínico geral. Aí já é outra área bem mais específica do que eu tô hoje. Hoje eu trabalho numa clínica veterinária que só tem, a gente fala GP, né, que é o General Practice. Eles Fala são um só pouco da veterinários. sua prática aqui. Aqui a clínica que eu trabalho, ela é uma clínica de medicina geral, não tem nenhum especialista. A gente tem uma cirurgiã que é board certified, que vem, né, terceirizada, e aí ela faz a cirurgia que precisa e vai embora. Mas na nossa clínica, a maioria é vacina, casos não complicados. Tudo que vem de caso complicado, a gente tem que encaminhar para um IAR, mesmo porque a gente não tem estrutura e nem equipe de hospital para, para um paciente complicado. Então, a gente, por exemplo, chegou uma emergência na clínica, um cachorro passando mal, um cachorro que precisa de atendimento rápido, né? Por exemplo, a gente pega esse paciente, estabiliza o paciente e encaminha para um hospital, porque a gente não tem a estrutura, a gente não fica aberto 24 horas, não tem staff 24 horas para ficar monitorando, tudo isso. Uhum. Então, assim, a maior casuística nossa hoje é vacina, pele, a gente vê bastante, porque no Texas tem bastante alergia, então bastante caso de dermatite, infecção de ouvido, coisinhas da rotina, assim, sabe? Como se fosse um médico humano que, em vez de você ir no hospital, você fala, ai, tô com uma dor nas costas, vou ali no médico, não preciso ir no hospital ainda. Uhum. Limpeza de dente que a gente faz, que aí é um procedimento de um dia só, chega de manhã, faz o procedimento, no fim da tarde já libera o paciente, castração a gente faz. Os pacientes que a gente vê assim, desde do pequenininho, né? O paciente vem cachorrinho, gatinho para tomar as primeiras vacinas e fica a vida inteira com a gente acompanhando. E aí a gente trabalha em conjunto com outros veterinários, por exemplo, oftalmologista, dermatologista. Se for uma dermatite um pouco mais avançada, a gente encaminha esses pacientes, mas aí eles sempre voltam para fazer o acompanhamento. Eu acho legal, assim, que uma das coisas que às vezes quando a pessoa não consegue diretamente, quando vem para cá, exercer a profissão que exercia, né, eu gosto de ver o quão próximo a pessoa consegue ficar daquela profissão, para ela estar inserida ali dentro daquele contexto, tá ganhando Sim, experiência, tá vendo como que a coisa funciona aqui, para no momento que você pegar a sua licença, né, você já tá, assim, lá na frente, né, porque, por exemplo, às vezes as pessoas vêm e sem julgamento, cada um tem que, né, operar dentro da sua realidade, mas a pessoa vai fazer uma coisa completamente não relacionada, e aí o tempo passa, os anos passam enquanto está estudando para conseguir, e às vezes até é. desatualiza, fica com mais dificuldade de entrar. Então, como que você fez essa escolha de ficar sendo como veterinary technician enquanto você está estudando? Sim, excelente pergunta. Porque eu realmente vejo, mesmo na área da veterinária, pessoas que, vou trabalhar num restaurante só para fazer um extra, tudo, e para eu ter tempo para estudar. E aí foi o que eu falei, é ótimo ter o tempo para estudar, é precioso esse tempo. Mas estar na prática é muito bom, porque a hora que você chega na prova, às vezes todo o estudo que você teve às vezes some alguma informação, mas aí você puxa lá, não, mas lá na clínica a gente faz assim, quando a gente pega um paciente com dermatite, a gente faz a cultura, e aí geralmente se é essa bactéria, a gente usa esse antibiótico. Então a prática agrega muito no conhecimento e ajuda demais no processo mesmo, tá? Porque a gente vai fazer uma prova prática. Então, se você não tem o hands-on, né, o dia a dia assim do trabalho, acaba dificultando um pouco o processo. A maioria dos veterinários fazem esse caminho, trabalham como technician até conseguir validar. Mas existem as pessoas que optam por ficar só em casa ou trabalhar em outras áreas
até conseguir validar. Eu falo para os outros que eu falo assim, gente, eu não sei ser outra coisa além de ser veterinária. Então, assim, eu preciso. E é uma coisa que alimenta a minha alma, assim, eu gosto, sabe? É a minha paixão. Então, assim, se eu não fizer isso, eu não sei o que eu faço do meu dia, assim. Eu posso até estudar o dia inteiro, mas vai ficar faltando, sabe? Aquela dosinha do cachorrinho fofinho, do contato. E eu sou uma pessoa também que eu gosto de conversar bastante. Então, assim, estar na clínica, ter uma staff boa, que é lá, a gente lá no Frisco West. Nossa, eu não podia ser mais sortuda, porque a staff é maravilhosa, todo mundo, sabe? Muito. Eles abraçaram mesmo a minha causa, então eles me ajudam muito no processo. Então, assim, faz toda a diferença, né? O encouragement das pessoas ao seu redor, a experiência que você tem no dia a dia. Eu acho que é a cerejinha do bolo. E quando você pegar a sua licença, você pretende continuar lá ou você pensa em ter uma prática particular? Qual que é o Sim. seu plano? Não, eu quero ficar lá. Óbvio que não depende de mim, porque a Frisco West é uma clínica que é por corporação, né? Aqui, isso é uma coisa que não tem no Brasil também, é uma coisa que está começando agora. Quando eu vim para os Estados Unidos, essa conversa estava começando a caminhar lá. É uma empresa, né? A empresa que é dona da minha clínica chama Vetcor. E aqui nos Estados Unidos tem Vetcor. E a Vetcor já falou que quer me contratar, mas aí depende da demanda da minha clínica. Por exemplo, a minha clínica já tem 4 veterinários. Então, assim, às vezes eu vou precisar ser deslocada para outra clínica da própria companhia. Porque ali já tem muito veterinário, entendeu? Eu quero muito ficar ali. O pessoal da clínica quer que eu fique ali, mas infelizmente não é uma coisa que vai depender de mim, né? Se eu trabalhar para a Vetcor, é eles que vão escolher aonde que eu vou ficar. Mas também tem essas outras opções. Tem VPP, VCA, VED, tem mil empresas e tem as clínicas também que são de particular, que são de donos que abrem a clínica e continuam ali e não vendem a clínica para a corporação. Hoje, graças a Deus, a veterinária aqui nos Estados Unidos tem muito campo. Tá precisando de veterinário, tá precisando de technician. Então, quem tem interesse, quem tem a opção e a disponibilidade de vir, né, e tem essa oportunidade de estar aqui, conseguir ficar aqui, é uma área muito boa. Você sabe quanto ganha um veterinário licenciado depois de formado e tudo? Já está praticando? Sim, aqui geralmente eles saem da faculdade, depende da área, né? Por exemplo, eu trabalhei com cavalo, é que eu não dei muito enfoque no cavalo porque não é o que eu tô fazendo hoje em dia. Mas tem o cavalo e tem o cachorro. Um veterinário de equinos, hoje em dia, sai da faculdade, precisa, é obrigatório fazer o internship, e aí vai trabalhar, ganha em torno de 80, 100 mil dólares por ano. O veterinário de pequenos, ele sai da faculdade e já entra no mercado sem precisar fazer o internship, com um salário de mais ou menos 120, 130 mil dólares por ano. Ok. É bastante, assim. E é porque tem demanda, né? Todo mundo tem um cachorrinho, todo mundo tem um gatinho. Então, assim, é um mercado que está crescendo muito. E assim, é material médico, né? É caro. Então, mas é uma área muito boa. E também o veterinário que formado aqui, eles estudam 9 anos nos Estados Unidos. Então, assim, eles têm que fazer um undergrad, já baseado, por exemplo, em Animal Science. Aí eles passam por uma entrevista. Aqui nos Estados Unidos, fazer veterinária é como se fosse entrar na NASA, assim. É muito difícil, não é todo mundo. Eu até ia comparar, falar, é como se fosse entrar na medicina na USP no Brasil. Mas hoje em dia, com o tanto de faculdade particular que tem no Brasil, acabou ficando um pouco meio discrepante, assim, sabe? Então, assim, para o americano é um processo longo e muito difícil. Então, é uma profissão muito reconhecida. O médico veterinário aqui nos Estados Unidos é equivalente a um médico humano. É a mesma coisa. Eu não sei, eu acho que o médico humano ganha mais, mas o salário do veterinário de pequenos animais entrou no mercado 120 mil, pelo menos, por ano. E quanto que custa para fazer esse processo que você está fazendo de validação?
Esse processo que eu tô fazendo depende das tentativas, tá? Porque cada prova tem um valor. Por exemplo, como eu havia dito, eu já fiz 2 vezes o NAVLE, e o NAVLE é US$ 790 por tentativa. Mas, no geral, tudo, a inscrição do ECFVG, as provas, é, fica mais ou menos uns 15, US$ 20 mil. E fora o que você tem Em que torno pagar disso. para se manter enquanto você está estudando Isso, para fazer essas provas. exatamente. A vida continua, né? As contas continuam chegando. Então, assim, é um planejamento bem grande, assim, porque, por exemplo, tem prova, essa prova prática que eu vou fazer em agosto, você tem que pagar de uma vez só e são US$ 7 mil. Então, eu já pago semana que vem essa prova. E assim, sete então, mil assim, se você. dólares. US$ 7 mil de uma vez só. Então, se você não tem um planejamento, se você não tem um orçamento, né, todo planejadinho aí, você fica na mão. E o que que você vê em termos de vantagens e desvantagens de praticar em cada lugar? A gente falou um pouco das diferenças, tem mais alguma coisa que você acha que dá para acrescentar? Eu acho assim, aqui o médico veterinário, ele é muito mais reconhecido. É isso que eu fico um pouco triste da medicina veterinária no Brasil. Pelo tanto de faculdade que tem e o tanto de profissional que sai no mercado, virou uma coisa meio banal, assim, sabe? E banalizaram um pouco a medicina veterinária. E é uma profissão muito importante. Não é porque só cuida do cachorrinho ou do gatinho. A medicina veterinária tem N. É um leque, assim, de opções, né? O que eu falei mesmo da inspeção de alimentos é uma área muito importante. Se não existe o veterinário que faz a inspeção do alimento, o alimento não chega com qualidade na nossa mesa, entendeu? Depende de vários outros profissionais também. Mas é uma profissão que aqui nos Estados Unidos eles valorizam, eles olham com bons olhos, é uma profissão que eu acho que agrega muito à sociedade, não que no Brasil não agregue, mas eu acho que banalizaram um pouco pela quantidade de cursos que abriram e a facilidade que é para. Porque não é fácil. Nem se for para mexer só. Vamos mexer só fazer vacina de cachorro. É muito complicado. Você está lidando com uma vida, não é não é uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente, cada paciente tem uma condição, cada paciente reage de uma maneira, e você tem que saber lidar com todas essas adversidades. Então, às vezes, o profissional que não está preparado para isso acaba deixando um pouco a desejar aí, e aí fica, né, banaliza muito a profissão. É isso. É interessante você trazer esse ponto, porque, eu noto, assim, que com a popularização do ensino superior, o que é muito bom, né, que as pessoas estão tendo mais Sim, acesso ao ensino ótimo. superior, mas também tem muitos programas ruins, né, o tipo pagou, passou, É, né. É um business, né, exatamente. não é mais um propósito de educação, então acaba lançando também, profissionais despreparados, né, no mercado, e isso é em todo lugar, né, eu acredito Com que certeza. não é exclusivo do Brasil. O programa que você estuda faz muita diferença, né. Exatamente. E aí a gente vê a discrepância, né? Foi o que você falou, é tanto curso que aí a gente acaba jogando no mercado profissionais despreparados. De novo, estamos lidando com vidas, né? Não é porque é um cachorro ou um gato que deixa de ser uma vida, é tão importante quanto. Sim. E o que você falaria para uma pessoa que está considerando fazer esse processo que você está fazendo? Eu acho que é assim, muito foco. Eu acho que é um processo que você tem que entrar consciente de que não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai olhar para esse livro aqui, você vai querer chorar litros e vai ter que estudar chorando, mas é isso. Começou, termina, porque depois a recompensa é, é assim, é o reconhecimento, é você poder exercer a sua profissão, sabe? Não que eu não exerça sendo technician, mas eu não faço o trabalho de technician é mais ali, mão na massa, tudo. O veterinário é quem diagnostica, trata, acompanha, sabe? É o trabalho o care, né? O health care, né? Da vida, assim. Então, é diferente, tá? Eu acho que eu super encorajo.
vale a pena, é cansativo, mas como tudo na vida, tudo que é bom não vem de graça, não é fácil e, e assim, são recompensas, né? Tem que ver o que você está disposto a enfrentar para ter o que você quer no futuro. Então, nada é a curto prazo. Agora, essa batalha diária vai me render excelentes frutos ao longo prazo, então é por isso que eu persisto. Ótimo. Algum comentário final, alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo? Se alguém quiser, se alguém tiver mais dúvida, quiser entrar em contato, me procura lá no Instagram, posso deixar meu e-mail à disposição também, para tirar dúvidas sobre o programa, fornecer material, porque a gente fica meio a pé, assim, nossa, mas e aí, como que eu faço, né? Qual programa eu uso para estudar, e não sei. Então eu posso ajudar com essas dicas, né, do processo no geral. Então, mas é isso, eu fico à disposição. Sim, essas dicas são muito valiosas. Giovana, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua história, seu conhecimento e, se eu tiver qualquer dia eu tiver um bichinho, eu vou levar para você, Ai, que bom, porque fico eu moro feliz. perto de Frisco. No momento eu Ah, ainda tá não tenho, vendo? mas é bom saber e, assim, tem uma comunidade É, brasileira gigante nessa área sim. que tem os seus pets, né, e que precisam, vão ficar muito felizes de saber que tem uma brasileira na região que pode ajudar com os É, bichinhos. exatamente. Estou à disposição.